Que imagem impressionante essa, né? E esse caso também lá em Campina Grande. Olha só isso! Jesus amado, o abastecimento de água foi restabelecido nesse domingo em Campina Grande e nas cidades vizinhas afetadas por esse rompimento aqui, ó. O rompimento de um reservatório da Cagepa que aconteceu na manhã do sábado no bairro da Prata. O acidente acabou deixando uma pessoa morta e 2 feridas. Oh, Jesus, por conta desse rompimento, 40 bairros lá de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, São Sebastião, de Lagoa de Roça, Areial e Montadas tiveram o abastecimento de água interrompido. Imagens aqui, ó, de câmeras de segurança mostram o momento desse rompimento do reservatório lá em Campina Grande. No vídeo aí, ó, perceba junto com o João, é possível ver a destruição causada pela força da água. Jesus amado, Jesus amado. Olha isso aqui, parece mais um rio ali, ó. O Diego Almeida, ele acompanhou tudo bem de perto, inclusive conversou com o filho dessa senhorinha, essa idosa, que acabou morrendo nesse caso aí, ó. Além também dos moradores, né, e autoridades. Casas foram destruídas, uma senhora perdeu a vida. Bora ver na reportagem. Pelas imagens dá para ter uma noção da gravidade do ocorrido. A força da água foi tão grande que derrubou paredes das casas e arrastou carros. O reservatório fica na rua Epitácio Pessoa, no bairro da Prata, e o rompimento foi às 6 da manhã do sábado. Durante toda a manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas por vítimas com o auxílio de cães farejadores e drones. E ao fim do trabalho, confirmou a morte de uma idosa e 2 feridos. Maria do Socorro Leal Teixeira de Araújo, de 62 anos, vivia acamada e não conseguiu se proteger. Ela foi atingida pelos escombros e morreu. Na casa estavam ela, o filho e uma cuidadora. Quando eu desci da escada, estava tudo destruído a minha casa, tudo destruído embaixo. Eu sei que levou tudo. Quando eu desci, eu olhei para a direita, estava um monte de escombros das casas e as casas tudo destruídas ao meu redor. Parecia uma cena assim de guerra, como se uma bomba tivesse caído assim da Ucrânia. Eu sei que eu achei que minha mãe tinha sido levada para aqueles escombros, sabe? Naquele momento que eu achei que ela tinha sido levada, eu chamei ajuda. A cuidadora falou que tentou salvar minha mãe. Ela tentou salvar minha mãe, mas não conseguiu. Saiu toda ensanguentada. E nesse momento que saiu ensanguentada, os escombros caíram em cima da minha mãe. A cuidadora e o vizinho, que também se feriu, foram levados para o hospital de trauma e já receberam alta. Dona Socorro tinha 4 cuidadoras. Uma delas era a Alba, que deixou a residência na troca de plantão na sexta noite. Eu fiquei em estado de choque. Fiquei muito triste mesmo pela situação que aconteceu. Nunca imaginei que poderia acontecer isso. Alan trabalha na fábrica de gelo. Ele e mais 3 funcionários chegaram a ser arrastados pela força da água, mas não se feriram. A água, quando invadiu, começou a empurrar a gente para dentro da fábrica, começou a subir água, subindo as máquinas, e a gente procurando se apoiar onde tinha, né? Onde tinha para se apoiar. A gente escapou de morrer ou de um choque ou até afogado. O Corpo de Bombeiros chegou a cogitar um desaparecido, mas o dono da casa, que foi completamente levada pela água, saiu do imóvel para viajar 30 minutos antes. Robson chegou ao local ainda em choque. Cheguei lá, eu recebi o comunicado, né, e voltei imediatamente. E aí na estrada eu fiquei sem sinal. Mais ou menos uns 40, 50 minutos, onde as pessoas estavam ligando para mim e não conseguiam, nem eu também estava conseguindo passar informação. Eu ainda estou meio em choque, né? Graças a Deus estou aqui, a casa se foi, as coisas se vão, se vêm. Na rua Duque de Caxias, carros ficaram espalhados nas calçadas, completamente destruídos. Um trabalho intenso para os peritos do Instituto de Polícia Científica, que precisaram periciar casas e veículos. A gente uniu todo mundo, chamou todo mundo, inclusive que estava de folga no IPC, no núcleo de criminalística mais especificamente, e a gente está fazendo uma força-tarefa. O trabalho da perícia vai ser muito pautado em o que causou esse dano à estrutura, que fez com que a água atravessasse aí todo esse espaço, levando imóveis, levando carros, e inclusive com óbito. Segundo o Corpo de Bombeiros, a correnteza d'água atingiu 33 casas e 7 veículos. E além do volume de água, ela causou o colapso de estruturas. Então nós tínhamos muitas residências e carros estacionados
no percurso, no trajeto da água. Então, as equipes tiveram que fazer levantamentos, realizar visita em 33 residências. Na verdade, fizeram visitas em mais de 40 residências, mas 33 foram visitadas e tiveram danos de graves a moderados. E 7 veículos também foram identificados como foram atingidos pela velocidade, pelo volume de água. Em meio a toda a destruição, um gesto de solidariedade. Edinaldo, dono da padaria, que também foi atingida, fez doações dos produtos que restaram. O que eu estou fazendo aqui é o mínimo, é distribuir água, sorvete, pão, isso é o quê? Nada. Para quem perdeu vidas aí, que está chorando, que vai enterrar seus entes queridos, eu creio amanhã, isso é que é o pesado, mas eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Equipes da Defesa Civil também se mobilizaram para identificar os riscos de desabamentos e isolar os locais. O prefeito Bruno Cunha Lima acompanhou parte desse trabalho. Acima de todo o suporte físico, todo o suporte técnico, a nossa palavra aqui, de todo coração, é de solidariedade à Dona Socorro, a seus filhos, né, que ficaram sem sua mãe, um ano depois de terem perdido seu pai. E agora, de fato, o trabalho é, além de restaurar o que precisa ser restaurado, através de laudo pericial, identificar a causa desse problema. Antes do meio-dia, o governador João Azevedo chegou ao local. Em uma coletiva, garantiu assistência aos atingidos pela tragédia. No primeiro momento é uma preocupação maior que eu tenho. Me solidarizar com a família que teve uma perda de uma vida, isso para mim é irreparável, infelizmente não há como voltar atrás, mas com relação aos danos, nós estamos todos envolvidos numa coordenação que eu criei sob o comando do vice-governador Lucas Ribeiro para atender as demandas que aconteceram. Nós vamos levantar casa por casa, cidadão por cidadão daquela área e qual foi o dano causado. É uma medida para a gente poder organizar as ações e cobrar de cada órgão, de cada secretaria, as ações que lhe cabem a cada uma delas. Portanto, aqui, por exemplo, como eu falei, a Cagepa já tomou algumas medidas de aluguel, alugou 3 residências para deixar à disposição das pessoas. Outras medidas que porventura sejam necessárias também serão tomadas. O Corpo de Bombeiros fazendo levantamento das pessoas que foram atingidas, fazendo perícia até para que veja se as pessoas podem retornar à sua casa. Então, todas essas ações terão uma coordenação para a gente poder fazer de forma mais organizada, dialogada e também que a gente possa cobrar o efetivo cumprimento das medidas. O reservatório abastece cerca de 40 bairros e mais 4 cidades. A Cagepa disse que não havia sinais de problemas na estrutura do equipamento. As paredes estavam íntegras, né? A gente não pode verificar assim, visualmente o que poderia ter causado, como engenheiro civil a gente não verifica. Você vê que os pilares internos você não tem dano na estrutura, as paredes que permaneceram, remanescentes, também não tem nenhum sinal de estrutura. Então a gente já fez aqui em Campina Grande, só esse ano, 4 recuperações dos reservatórios. Então ele não estava nessa lista desses reservatórios que precisavam de uma recuperação mais imediata. A gente tem um processo de manutenção, quando a gente faz a lavagem, que ocorre frequentemente, a gente verifica se há alguma situação, alguma mobilização, alguma trinca, alguma situação. Não havia vazamento, não havia trinca, não havia nenhum sinal que houvesse esse processo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, mas só os resultados das perícias podem ajudar a entender o que teria ocasionado o rompimento. Vai haver um inquérito da Polícia Civil, uma vez que houve uma morte que não foi natural, para que se apure as circunstâncias dessa morte. É muito natural que isso aconteça, mas com relação às questões técnicas, né, de motivação, isso vai ser esclarecido pelo Corpo de Bombeiro e também pela Polícia Científica. Que tragédia, né? Na vida dessa família. Tragédia na vida da família da Dona Socorro, que acabou morrendo. Olha isso aqui, imagem impressionante. Depois de tudo isso daqui, o que a gente vê é um cenário de guerra, literalmente. Parece que jogaram uma bomba ali. A pressão, a força foi tanta dessa água, depois do rompimento, que foi destruindo tudo, gente. Tanto é que o Ministério Público da Paraíba abriu uma investigação para apurar esse rompimento desse reservatório lá da Cagepa, no bairro da Prata. A investigação foi instaurada pela Promotoria de Justiça plantonista, a Cláudia de Souza Cavalcante Bezerra. E segundo o documento, o caso gerou consequências que atingem interesses coletivos, o que justifica a atuação do Ministério Público nessa história. O Ministério Público da Paraíba já solicitou que a Cagepa apresente em até 48 horas informações sobre o rompimento, para saber se foram realizadas vistorias técnicas na estrutura antes desse acidente, quais medidas foram adotadas após o fato e o planejamento
para reparar os danos. E ainda, nesta edição, claro, do nosso programa do Correio, amanhã a gente traz mais informações atualizadas ao vivo, direto lá do local dessa tragédia, ainda nessa edição. E o que eu pergunto é o seguinte, né? A minha indagação é que é normal um reservatório estourar desse jeito, explodir desse jeito? Cá entre nós aqui, alguma coisa já vinha acontecendo, já tinha uma rachadura, a estrutura estava ali comprometida. Porque do nada estourar, a gente vai acompanhar isso bem de perto ainda nessa edição, claro, a gente vai ao vivo lá para Campina Grande.